Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos aí nesse vídeo sistema de medidas. Então aqui nós temos alguns instrumentos de medida: balança, relógio, trena. Isso aqui é para medir energia elétrica, quantos quilowatts um consumidor gasta. Aqui um hidrômetro, por aí vai. Aqui um multímetro. Esse conteúdo ele é ministrado na quinta série, o sexto ano do ciclo, do terceiro ciclo. Sistema de medidas, essa aula é a parte número 1, para menino de quinta série ou sexta série. A parte 2 é exercícios sobre concursos, questões de concurso, então para pessoa mais adulta, né? Então essa primeira parte é para quem está fazendo uma revisão, ou para quem estuda quinta série, sexta e na oitava também se faz uma revisão disso aí. Ok? E a parte 2, que é a próxima aula, né, que eu devo publicar aí em breve, é só questões de concurso. Petrobras, Banco do Brasil, CEMIG, por aí vai. Em geral, seja uma criança ou um adulto, todos nós sentimos a necessidade de medir alguma coisa. Tipo aí, ó, qual é a distância entre a cidade de Belo Horizonte e São Paulo? Então aqui no estado de Minas Gerais tem Belo Horizonte, capital de São Paulo é São Paulo. Então a distância entre as duas capitais é 596 quilômetros. Isso é a unidade de medida de comprimento, aliás, uma medida de comprimento. A altura do pateta, 1,63 m. O peso, né, está aqui entre aspas, porque existe uma diferença entre massa e peso. Nós vamos ver em breve. Então a massa dele, 59 kg. Em geral fala peso, né? A área desse piso aí, desse quarto, né, 40 metros quadrados, superfície, né? Então a superfície é medida em metros quadrados. Quantos litros de gasolina cabe num tanque, né, num carro aí? Esse volume aqui, ó, dessa caixa d'água da cidade de Alcobaça, na Bahia, quantos litros tem aqui? Agora medir. Medir significa comparar, né? Então medir alguma coisa significa saber quantas vezes uma outra coisa, né, tomada como unidade de medida está contida nela. Então medir significa comparar, né? Você vai pegar alguma coisa e comparar com outra. Aqui, ó, eu baixei da internet essa fotografia aí, ó, e acrescentei essa trena. Então esse cidadão aqui pegou essa cobra e está medindo quantos palmos, né, possui a cobra, né? Então ele vai esticando aqui e medindo em palmos. Eu aqui acrescentei essa trena em metros, né? O Sistema Internacional de Unidades é representado por SI. Teve origem na França em 7 de abril de 1795 e o Brasil adotou esse Sistema Internacional de Medidas, né, em 1872. Então esse sistema internacional ele controla as unidades de medida: massa, comprimento, tempo e por aí vai, né? Esse tipo de aula, em geral, ele é uma aula prática, né? A gente leva o metro, leva o cubo, os pesos para dentro da sala de aula e trabalha no concreto, né? Então aqui é apenas uma revisão. Então a unidade de medida de comprimento é o metro. Inicialmente o metro foi definido, né, ele tem origem numa palavra grega, significa metron, o que mede, né? Ele era exatamente, seria a 10ª-milionésima parte da distância entre o polo norte e o Equador, medida pelo meridiano que passa pela cidade francesa de Paris. E isso em 1799. Então seria essa distância daqui até aqui, né, na linha do Equador, passando lá por Paris, você tem 10 milhões de metros. Então o metro seria 1 sobre esses 10 milhões, que seria uma barrinha. Hoje, a definição de metro é baseada no espaço percorrido pela luz no vácuo. Então você tem um átomo de Krypton 86, ele transcreve lá umas ondas, e essas ondas, a quantidade dessas ondas que é considerado o metro. Isso aqui mais como curiosidade. O que você precisa e necessita saber são essas escalas aqui, ó. Os múltiplos e submúltiplos do metro
são unidades de comprimentos que têm seus nomes formados com os prefixos. Então o aluno já estudou isso lá em sistema decimal, né? Quilo significa 1000, hecto 100, deca 10, o prefixo deci, décima parte, centi, centésima parte, mili, milésima parte. E ele tem que decorar isso aqui, ó, quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então km, hm, DAM, M, DM, CM e MM. Que são os quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui a unidade é 1 metro. Né? 1000 metros formam 1 quilômetro. 100 metros formam 1 hectômetro e 10 metros formam 1 decâmetro. E aqui as frações, as partes decimais. 0,1 decímetro, 0,01 metros e 0,001 metros, que seria milímetro, centímetro, decímetro. Então aqui é a décima parte, a centésima parte do metro e a milésima parte do metro. Isso aqui o aluno tem que decorar, o cidadão tem que decorar isso aí. A grafia. Grafia é como se escreve, né? Por exemplo, 17,3 centímetros. A leitura é feita assim, 17 centímetros e 3 décimos. Tem gente que lê assim, ó, 17 centímetros, depois de centímetro vem milímetro. 17 centímetros, 3 milímetros. Está errado. Então esse tipo de leitura está errado. Né? Então a parte é só a parte da unidade que se escreve aqui, centímetro. Então 17 centímetros e 3 décimos. Exemplo, converta 8,7543 km em metros. Então eu aconselho sempre aos meus alunos, quando eu leciono isso, né, escrever a unidade, a escala, né, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, a unidade, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E colocar um quadrado para cada algarismo. Então cada quadrado desse, ou cada retângulo desse aqui, só é possível escrever um algarismo dentro dele, exceto o primeiro e o último, porque depois de milímetro não vem nada, pelo menos até a quinta série, né? E nem quilômetro, antes de quilômetro não vem nada. Então aqui você pode ter quantos algarismos você quiser, e aqui também. Os outros não, só um algarismo. Então eu aconselho o aluno sempre fazer esses buraquinhos, esses quadradinhos. E aí ele escreve o que foi dado, 8 quilômetros. Então está aqui o 8, coloca a vírgula, e o restante na parte decimal. Ele quer transformar isso para metros, então a vírgula tem que vir para cá, para a direita. Então sai daqui e vem para a direita aqui depois do 4. Então está transformado. 8.754 metros e 3 décimos. Converter isso aqui em quilômetros em metros. Então é aquilo que eu falei. O primeiro quadrado, você pode colocar quantos algarismos você quiser. Então está tudo em quilômetro, essa parte toda é quilômetro. O que vem depois de quilômetro é hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. E eu quero passar isso para metro. Então vou pegar a vírgula daqui e passar ela para cá. Passei. Então está transformado. Então isso aí o aluno tem que saber bem, ou mesmo quem vai fazer concurso, essas transformações. Isso é vital para resolver os problemas. Converter esse centímetro em hectômetro. Então está lá a escalinha, com a escala, do jeito que eu falei, com os quadrados, com os retângulos. E a unidade que ele deu foi em centímetro. Então a vírgula está aqui, isso aqui é o centímetro, e aqui os milímetros. Se tivesse 5 algarismos aqui, colocava eles aqui. Ok? E eu quero passar em hectômetro. Então a vírgula vai passar para cá, vai caminhar para a esquerda. Aí você passa a vírgula para a esquerda, está pronta a transformação. Aqui um problema. Calcule o perímetro de um retângulo cujos lados medem 10 centímetros e 15 centímetros respectivamente. Então, a primeira coisa eu desenhei. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, aqui mede 10, aqui mede 10, aqui 15, 15. Então, basta somar 10 mais 10 mais 15 mais 15, que dá 50 centímetros. Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, o aluno, quando chega nesse estágio aqui, ele já sabe o que é perímetro. Então, se você não estiver entendendo, você pega as aulas anteriores a isso aí. Agora, a medida de superfície. Essa noção é intuitiva, ou seja, ela vem da intuição. Por exemplo, o tampo de uma mesa, a superfície de uma parede. Isso dá ideia de superfície plana.
né? A área de uma superfície é a medida dessa superfície quando ela é comparada com outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma unidade e eu vou comparar com essa daqui. Então ela pode ser inserida aqui dentro 6 vezes, né? 6 vezes, 6 unidades. Então posso pegar esse retângulo aqui e colocar ele 6 vezes aqui dentro. A unidade de medida no sistema internacional é o metro quadrado. Então aqui você tem um quadrado, uma figura, um polígono. Obviamente esses ângulos aqui são de 90 graus, né? E todos os lados com 1 metro. Isso é o quadrado que tem 1 metro de cada lado. Essa é a unidade de medida de superfície da área, né? E agora você tem que decorar, né? A escala: quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então você observa aqui que o expoente aqui é 2. Por quê? A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, se você não está entendendo isso, você pega as aulas sobre área, né, postada aí na internet. Então, 1 metro quadrado é a unidade de medida. 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. E o hectômetro, 10 mil. E o decâmetro, 100. E aqui, a centésima parte, né, a milionésima parte, e aqui a milionésima parte. Aqui para você converter. Então você faz o seguinte, como eu já disse, para cada unidade dessa de medida você coloca 2 quadradinhos. Por quê? Porque o expoente é 2. O anterior nós só colocamos 1 quadrado. Aqui não, cada unidade dessa cabe 2 algarismos. Né? 2 algarismos. Exceto o quilômetro quadrado e o milímetro quadrado. Porque depois de milímetro quadrado não existe nenhuma unidade de medida e nem antes de quilômetro quadrado. Ela começa com quilômetro. Então o primeiro e o último pode colocar quantos algarismos for necessário. Aí você escreve, está em centímetro, né? E agora esses outros quadrados você vai completar tudo com 0, né? Até chegar onde ele quer, que é hectômetro, que é aqui, ó. Então você vai pegar essa vírgula aqui, que está de vermelho, e passar ela para cá. E aí está a transformação. Então todas as vezes que o expoente for 2, cabe 2 algarismos. Quando o expoente for 1, cabe 1 algarismo. Por isso que eu desenhei esses quadrados aí, ó, de azul. Sempre 2 em cada unidade de medida. Converter isso aqui. Então coloquei lá, ó, 743, aqui não tem vírgula, a vírgula aqui é imaginária. Tudo isso aqui é quilômetro, então ficou todos os 3 algarismos aqui. E eu quero passar isso para metro. Você observa que aqui tem 2 quadrados, né? Então eu vou preencher isso com zeros, até chegar aqui, ó. Vou tirar a vírgula agora desse momento aqui e passar ela para cá, né? Passei, né? Então 743 milhões de metros quadrados. Então essa conversão, esse exercício sobre converter, obviamente as pessoas têm que saber. Terceiro é um problema: quantos ladrilhos retangulares de 7 por 15 centímetros serão utilizados para ladrilhar o piso de uma cozinha de 3 metros de largura por 2 metros de comprimento? Então o cálculo da área do ladrilho. O ladrilho tem 7 por 15, então 7 vezes 15 dá 105 centímetros quadrados. A área da cozinha é 3 metros por 2,80. Aqui eu coloquei centímetro, mas está errado, aqui é metro. Vou tirar essa letra C daqui. Então 3 vezes 2,8 dá 8,4. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Então esse C aqui não existe não. Pode tirar. E aí eu vou converter metros quadrados da área da cozinha. Então eu passei isso aqui de metros quadrados para centímetros quadrados. Então depois de metros quadrados vem decímetro, depois de decímetro vem centímetro. E acrescentei aqui, eu fiz direto. E aí eu dividi o 84.000 por 105, que é a área de um ladrilho. Então essa aqui é a área total da cozinha, dividido por 105 dá 800 ladrilhos. Está resolvido o problema. Agora a unidade para volume e capacidade. Primeira coisa, tem que saber o que é um sólido. A noção de sólido é intuição também, ela é intuitiva, né? Então a gente leva para a sala de aula um cubo, uma bola de futebol, né? Uma miniatura de uma casa e por aí vai. E ele vai ver que isso aí está em 3 dimensões. Então sólido seria isso, né? Você tem comprimento, largura e altura. Tudo que é em 2D está sobre uma superfície plana. E tudo que é 1D está sobre uma reta, ou uma linha.
volume e capacidade. Aqui você tem a unidade medida, isso aqui é um cubo, ele cabe aqui 4 vezes aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4 vezes esse volume. A unidade no sistema internacional é o metro cúbico. Então você tem aí um cubo com aresta de 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Comprimento, largura e altura. Então aí você tem a área disso aí, 1 metro cúbico. E aí você tem que decorar quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então aqui a unidade medida é 1 metro cúbico. E os valores dele. E aí vem a conversão, converta. Então funciona o mesmo princípio, só que agora você observa que o expoente é 3, né? Então cada unidade dessa de medida, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro e o centímetro, cabe 3 unidades. A primeira unidade, que é o quilômetro, e a última, que é o milímetro, pode ter quantas unidades, quantos algarismos você quiser. Então por isso que eu coloquei 3 algarismos, 3 quadrados aqui, 3 quadrados aqui, porque o expoente é 3. E coloquei o que ele deu, 7,43 centímetros cúbicos. Então está aqui em centímetros. O 7 fica aqui, o 43 à direita. Eu quero passar isso para hectômetro, vou preencher tudo com zeros aqui, ó, e tiro a vírgula daqui e passo para cá, para hectômetro. Então sempre aconselho meus alunos a desenhar essa escalazinha aí. Aí fica fácil, né? Dificilmente ele erra. E o exemplo 2, calcular o volume em metros cúbicos de um paralelepípedo retângulo cujas dimensões são 30, 40 e 50 centímetros respectivamente. Então o volume é comprimento, largura e altura. 30 vezes 40 vezes 50. Multiplica tudo, dá 60.000 centímetros cúbicos. Tá lá. 60.000 centímetros cúbicos. Aí eu vou passar para decímetro cúbico, que é isso aqui, ó. 0, peguei a vírgula, passei para cá. Metros cúbicos. Então está resolvido o problema. Seria isso. Essa é a solução. A unidade de capacidade no sistema internacional é o litro. Né? Então, de capacidade. Então você tem um recipiente, uma garrafa, um saquinho de leite, né? Por aí vai. Então o litro é a capacidade de um recipiente cujo volume interior é de 1 decímetro cúbico. Então você poderia colocar aqui 1 decímetro, que é a mesma coisa de 10 centímetros, né? 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Então se eu construísse uma caixa que tivesse 10 centímetros de aresta aqui, 10 daqui, 10 daqui, aqui dentro iria conter 1 litro de água, ou 1 litro de leite, ou 1 litro de uísque, né? Então 1 decímetro cúbico vale exatamente 1 litro. Isso você tem que saber. Então aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Isso é vital nas provas de concurso, você saber essa transformação, que 1 litro é exatamente o que se cabe num cubo de 10 centímetros de aresta, ou seja, 1 decímetro, porque 10 centímetros é 1 decímetro. Isso é essencial que você domine e saber essa escala: quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Converter decilitro em hectolitro. Então é a mesma coisa. Como o expoente aqui é 1, cabe 1 algarismo em cada unidade. Você escreve ali o que foi dado, 71 aqui, ó, e depois da vírgula está em decilitro à direita. Vou passar isso para hectolitro. Então vou pegar a vírgula daqui e passar ela para cá. Muito simples. Você fazendo isso, você jamais vai errar. Ok? 2. Calcule em litros o volume de um cilindro de 6 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Então a primeira coisa eu tenho que saber o que é um cilindro. Então um cilindro é uma figura desse tipo aqui, igual a lata de óleo, né, circular. Né? Aqui é o diâmetro, 4 metros que ele deu, e a altura 6 metros. Você aprendeu que a área disso aí é a área da base multiplicada pela altura. Então a área aqui, que é a área de um círculo, multiplicado pela altura do cilindro, que é 6 metros. Então a área da base você já viu que é πr ao quadrado. Π vezes o r ao quadrado. Como aqui é o diâmetro, a metade do diâmetro é o raio. Raio é igual aquilo que você tem na roda de bicicleta, aqueles araminhos. Então a metade do diâmetro é um raio. Então o raio aqui mede 2.
Então o π vale 3,14 e o raio vale 2. Então 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3,14 dá 12,56 metros cúbicos. Né? Aliás, aqui não seria área, seria metros quadrados. Esse expoente que está errado. Aqui seria metros quadrados, que é a área da base. Né? O que está em cima está embaixo também. E aí você faz o volume, que é a base, multiplicado pela altura. Aí sim, dá 74,76 metros cúbicos. Então esse expoente aqui é 3 e aqui é o expoente 2. Aqui está errado, que eu teria que consertar. Agora, esse em metros cúbicos, eu teria que transformar, né, aquilo que eu falei. 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Como isso aqui foi dado em metros cúbicos, eu transformo para decímetro. Então isso aqui transformado para decímetro vai ser justamente em litros. Né? Porque 1 litro vale 1 decímetro cúbico. Então peguei isso aqui, transformei em decímetro cúbico. E aí a resposta já sai em litro. Ou seja, 74.760 litros. Agora a noção de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. E peso é a força que um corpo é atraído, aqui está faltando um R, atraído, né, para a Terra pela ação da gravidade. Então aqui está faltando uma letra R aqui. Isso aqui é um desenho, né, do Isaac Newton, né, foi ele que desenvolveu essa teoria da gravidade, uma maçã caindo na cabeça dele. Então a Terra atrai os corpos para o seu centro. Né? Então, exemplo, esse mascote aqui da Copa do Mundo aqui do Brasil, ele está sustentando e carregando um saco de 1 quilo de açúcar refinado. Ao conduzir esse pacote de açúcar, a força que ele faz para o pacote não cair é o que se chama de peso. Agora, a quantidade de açúcar que está dentro do saco é chamada de massa. Né? Então, a diferença entre massa e peso, né, você tem que saber. Você aprendeu isso em ciência. Se não aprendeu, vai aprender um dia. Né? Então, quando você tem lá no Museu de Sèvres, na França, eles fizeram 1 quilograma. 1 quilograma é a massa desse cilindro aqui de platina. Né? Aí eles fizeram as cópias e distribuíram para todos os países do mundo. Isso aqui é uma balança, né, que é muito usada em feiras livres, onde o cara vende verdura. Se é que você já viu isso na sua vida, né? Quiabo, tomate. Então o cara coloca a verdura aqui e tem uma haste aqui que ele fica em equilíbrio. Né? Aí ele põe aqui um peso de 1 quilo, meio quilo, até as duas ficarem na mesma posição, uma haste com a outra. Tipo de balança aí. Então a unidade é o quilograma. Está lá no Museu de Sèvres, na França. E aí você tem que saber essa escala. Ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E saber também que uma tonelada vale 1000 quilos. Então uma tonelada vale 1000 quilogramas. Né? 1000 quilogramas, 1000 quilos. E aqui a unidade de medida que é 1 grama. 1 grama vale 1000. Aliás, 1 quilo vale 1000 gramas. Transformar, exprimir é a mesma coisa que transformar. Quilogramas em gramas. Então, aquilo que eu já falei, como expoente aqui de unidade aqui é 1 quadrado para cada unidade dessas de medida. Só cabe um algarismo aqui. E aí você escreve aqui, foi dado em quilograma, então o zero vai ficar aqui, a vírgula aqui e o restante para a direita lá. E aí você passa a vírgula para onde ele pediu. Pediu para grama, então ela vai vir para cá. Ó. Aí ela vem para cá, como não tem nada aqui, não vou colocar nada nenhum algarismo, essa vírgula aqui chama-se vírgula imaginária. Aí você não precisa escrever a vírgula. Ok? Aqui é uma vírgula real, aqui ela tem uma vírgula imaginária, ela estaria aqui. Um problema. Uma tábua tem 3 metros de comprimento, 30 centímetros de largura, 2 centímetros de espessura. Calcule o peso da tábua em quilogramas, sabendo que 1 decímetro cúbico dessa madeira pesa 750 gramas. Então eu transformei, ó, 30 centímetros em 3 decímetros, 3 milímetros em 30 decímetros e 2 centímetros em 0,2 decímetros. E o volume é o comprimento, largura vezes altura. Multiplica esse volume, dá 18 decímetros cúbicos. O peso, né, é 18 vezes 750, né, que dá 13.500 gramas. Né, certo? Então, aqui eu tenho o volume multiplicado por 750 gramas.
Ele está falando aqui, sabendo que 1 decímetro cúbico dessa madeira pesa 750. Então eu tenho 18 vezes 750. Dá 13.500 gramas. Transformado em quilograma, você pega a vírgula e anda com ela. Grama, decigrama, centigrama e quilograma. 3,5. A medida de tempo. A medida de tempo é o segundo. Né? Segundo. Então as unidades que você usa é dia, hora, minuto, segundo. E a unidade é o segundo. Hoje o segundo é definido tecnicamente como a duração disso aqui, ó, período de radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133. Então aí você lê isso aqui, ó, milhões, bilhões, 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770. O que você tem que saber? A unidade é o segundo, 1/60 do minuto, que é igual a 3.600 avos da hora, 1 sobre 86.400 do dia. Então você tem segundo, minuto, hora, dia. O símbolo é S, M, I, N, H e D. D para dia, H para hora, M, I, N para minuto e S para segundo. E você tem que saber, obviamente, que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, né? Um dia tem 24 horas, e por aí vai. A grafia. Grafia, como é que se escreve? Isso aqui é importantíssimo você saber. A maior parte das pessoas escrevem errado. 2 horas, 20 minutos e 30 segundos. Então, 2H, 20 MIN e 30 segundos. A maioria coloca HS aqui, ó. Tá errado. Ok? Então, isso aqui é importantíssimo você saber. 30 minutos e 20 segundos. Se escreve assim, ó, 30 minutos e 20 segundos. 5 horas e 30 segundos. Então é assim que se escreve a grafia. Esses números são chamados números complexos. Então é que você tem um relógio, um calendário, por aí vai. Agora isso aqui é importantíssimo você saber, guardar. Calcular o valor de 3 horas, 40 minutos, 38 segundos, mais 4 horas, 35 minutos, 46 segundos. Então você soma lá, ó. 3 horas com 4 horas dá 7 horas. 40 minutos com 35 dá 75. 38 com 46 dá 84. Só que esses 75 minutos é 1 hora e 15 minutos. Né? Ok? E esses 84 segundos é 1 minuto e 24 segundos. Aí esse 1 minuto você soma com 15, passa a ter 16 e os segundos que sobra é isso aqui mesmo. E essa 1 hora você soma com a 7, dá 8 horas. Então, 8 horas, 16 minutos e 24 segundos. 2. Um relógio marca 3 horas, 15 minutos e 20 segundos e outro 2 horas, 58 minutos e 40 segundos. Quanto tempo o primeiro relógio está adiantado em relação ao segundo? Então, só tem lá 3 horas, 15 minutos e 20 segundos. O outro, 2 horas, 58 minutos e 40 segundos. Você vai subtrair. Né? Só que aqui você não consegue fazer a conta, né, meu companheiro? De 15 você vai tirar 58, de 20 você vai tirar 40. Não é possível. Então você pega emprestado aqui. Dessas 3 horas você tira 1 hora. Então 3 menos 1, 2 horas. Né? Desses minutos que estão aqui, ó, você tira, né, 1 minuto. Então tá lá 60 mais 15, eu tirei aqui 60 minutos mais 15 deu 75. Dos 75 eu tirei 1 minuto para transformar para segundo, para poder fazer essa conta aqui, porque de 20 eu não subtrai 40. Então aqui vai ficar 74, aí ele ali, ó. E esse 1 minuto que eu tirei daqui, eu somei com os 20 que eu tinha. 60 mais 20 deu 80. Agora sim, agora é possível. 80 mais 20, 60 mais 20, 80. Então, 2 menos 2, 0. 74 menos 58, 16. E 80 menos 40, 40. Então a resposta é 16 minutos e 40 segundos. Então assim que foi feito o cálculo. Aí termina esse primeiro módulo, né? Como eu já falei, em geral você leva os relógios para a sala de aula, você leva a trena, você leva todo o material concreto para a pessoa mensurar, medir isso aí, pegar, medir e calcular. Então essa aqui é uma aula teórica, mais para revisão, né? Porque na escola mesmo realmente a gente leva o material concreto para o aluno trabalhar com isso. No próximo módulo, na próxima aula, nós vamos ver questões para concurso. Né? Até
Até a próxima.